para a gente que é movido por essa paixão dessa indústria e está cada vez mais descobrindo coisas novas, tem realmente essa busca implacável pelo novo. O que a gente pode fazer de diferente, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos à nova era do Sport Thinking, nosso podcast que está se transformando cada vez mais numa comunidade de empreendedorismo, de inovação, enfim, de trazer conteúdos originais aqui. Esse é o nosso selo, esse é o nosso negócio aqui. Eu, Cadu Braga, jornalista, podcaster e executivo da área de negócio do esporte, tenho o prazer enorme de dar esse pontapé inicial aqui dessa novos tempos aqui do Sport Thinking com a Bianca Gama. Ela que é uma profissional que eu admiro bastante, acompanho. Essa trajetória não é de hoje e realmente a gente começar essa nova fase daqui do Sport Thinking com você, Bianca. Muito obrigado pela sua presença e a gente vai ter muito conteúdo para trocar aqui. Eu acho que meia hora, 40 minutos, com certeza será pouco, mas eu não tenho dúvida que vai ser um bate-papo muito interessante, muito rico. Então, quero dar as boas-vindas a você, Bianca. Muito prazer te receber aqui no Sport Thinking. Obrigado pela presença. Fica à vontade em se apresentar. Eu queria, assim, acho que a gente tem que começar com uma perguntinha, né? Porque quem é a Bianca como pessoa, né? Humanizada, digamos assim, né? Por que o esporte está no teu DNA? E como é que as coisas foram surgindo na sua vida até você idealizar? A gente vai falar sobre alguns dos teus projetos, né? E acho que é muito interessante que todo mundo tem uma curiosidade, né? Eu vim para o esporte muito por várias questões que eu vivi. Teve um fato marcante que eu contei numa pílula de conteúdo que vocês vão ver. Mas, Bianca, me conta, de onde vem essa tua paixão pelo esporte? Você praticava atividade física? Qual era o que está aí dentro do teu DNA que te traz até os dias de hoje, Bianca? Olá, espectadores aqui do Sport Thinking. Obrigada, Cadu Braga, Prazer enorme. pelo seu convite. Parabéns pela essa iniciativa, né? Eu acredito que você falou que a gente está iniciando, então, né, estar sendo a pioneira aqui no teu momento, espero que muitos outros virão para cá, né, para inspirar outras pessoas. E eu quero dizer que a minha trajetória é diferente do que as pessoas imaginam, né? Porque eu comecei com o esporte na minha vida, eu tinha 14 anos, né? Eu comecei a nadar, eu era nadadora, e aí eu nunca terminei, né? Nunca fui. Quando eu ia ser federada, eu pulava porque eu queria experimentar outra coisa. Uhum. E aí eu fui pro basquete, depois eu fui pro handball, fui pro vôlei. Então, na verdade, eu não sabia, né? Mas desde aquele momento eu já era ávida por inovação, né? Eu não queria ficar só numa modalidade, eu não sabia. Uhum. Então, eu fiquei frustrada durante muito tempo, né? Achando que eu tinha que finalizar como atleta e tal. Mas o que eu não sabia era que eu já estava sendo preparada, né, dentro de mim, para que a gente então tivesse um outro modelo do esporte na minha vida, que não era ser atleta, mas de ter projetos sociais, esportivos, Sim. que pudesse ajudar outras pessoas nesse ambiente, nessa envergadura, né? Então eu acho que o esporte entrou para mim nesse sentido, e aí depois eu fui fazer, como eu não fui atleta, né? Eu falei, bom, então eu vou ser profissional de educação física. E aí eu entrei para a faculdade de educação física, e aí o esporte é na segunda versão, né? Versão Sei. 2.0. E ali nos primeiros 3 períodos eu fiquei super frustrada, falei, não, isso não é o que eu quero para mim, eu quero desistir da educação física, porque eu vinha, né, num ritmo de estudo e tal, e aí os 3 primeiros períodos você faz todas as modalidades. E ali eu falei, não, peraí, mas aí eu me encontrei na anatomia, na fisiologia, e aí fui me adaptando. Então, eu acho que também é aquilo, né? A gente tem que ser flexível no momento que a gente encontra uma barreira e uma resistência. Então, a educação física no primeiro momento não era o que eu esperava, mas depois me encantou. Aham. O que eu também não sabia era que depois eu ia virar uma gestora esportiva.
e que a natação ia fazer parte disso, a profissão como graduação de educação física ia fazer parte disso. Então, na verdade, para, né, contar até hoje, toda a trajetória foi em função disso. E eu achei que eu fosse, né, ser dona de academia, como eu fui, coordenadora de projetos executivos dentro de grandes empresas. Então, fiquei no sistema SESI, Senai durante muito tempo, até abrir a minha empresa de marketing para cuidar de atletas de alto rendimento. Passei por toda essa trajetória, né, de esporte executivo, participação, educacional e de alto rendimento. Nossa, é um pacote completo aí de influências e isso é muito bacana. Isso, É, eu imagino a vivência, porque até mesmo quando você fala aí do sistema S, né, as pessoas não têm ideia do tamanho, e do que esse sistema proporciona para uma quantidade enorme de pessoas, né, de vivências, de educação, enfim. E que acho que a gente tem que valorizar, com inclusive, certeza. esse trabalho que é feito, porque realmente deve ter sido uma grande escola de vida para você, de passar por diversas dessas cadeiras. O que te marcou nesse período, Bianca? Como foi? O que marcou foi que eu tive uma transição de carreira, né? Eu era Uhum. profissional de educação física, personal trainer, dona de academia, trabalhava em 5, 6 academias ao mesmo tempo, tinha lojas de roupas de ginástica. Então, assim, eu já era gestora, sempre vendi muito bem, né? E aí caiu a ficha, né? Eu quero ser uma executiva do esporte. E Uhum. ali eu tive que fazer uma transformação de carreira, né? E aí o SESI foi muito importante para mim, que eu fui trabalhar na gerência de esporte e lazer, onde eu vendia, eu aliei, né, uma coisa que era a venda de projetos com os executivos das empresas para implantar projetos de qualidade de vida dentro Uhum. dessas empresas. E ali eu entendi o que que eu queria fazer, né? Uhum. Que não era ser atleta de natação, nem tampouco uma profissional, né, de educação física que ficasse focada em academia, embora eu Sim. respeite muito e gosto muito, vivi isso. E naquela época eu vendia minha academia, eu falei, não, eu não quero mais isso, eu quero ser uma executiva do esporte. Aí comecei a idealizar os projetos, organizar os projetos, disseminar a nível, né, estadual, e depois a gente, enfim, ganhamos alguns prêmios internacionais. E ali, a partir daquele momento, eu fui para poder público, né? Tive essa experiência do privado, tive o poder público, então tive a oportunidade de trabalhar com esporte em algumas prefeituras do estado do Rio. E ali eu falei, bom, é isso que eu quero, né? Ajudar as pessoas, né? E aí eu comecei a trabalhar com projetos sociais com esporte na Uhum. terceira idade, com adolescente, com criança, e ali sempre. Então, a minha trajetória sempre foi envolvida a ajudar pessoas com esse viés. O que eu não sabia também, né, que foi uma descoberta, né, abençoada, é que eu nunca quis ser professora na vida. Já era, mas nunca quis ser acadêmica, Sim. né? E ali eu tive um grande mestre na minha vida, que foi o professor Lamartine da Costa, que me encontrou em uma Uhum. reunião e falou: Você é uma professora? Eu falei: Não sou. Começou aquela luta, né? Discussão externa e interna dentro de mim, até que eu fiz mestrado e doutorado nessa área, né, de gestão esportiva, que tem a ver com tudo que eu sempre fui fazendo na prática, né? E aí também é um outro gancho que é muito importante, porque às vezes o executivo acha que não pode fazer ou MBA, ou mestrado, ou doutorado, porque trabalha muito e são campos separados. E na verdade não são, eles são complementares, né? Complementares. Desde que você esteja aplicando aquilo, e a ciência vem para ser a base de tudo que você aplica no campo prático, né? E aí, Cadu, caiu a minha ficha quando eu fui dar aula como aluna de doutorado na UERJ, que eu fiz na mestrado e doutorado na UERJ. E aí caiu a minha ficha quando eu estava dando aula para os doutorandos. E eu falei, é isso que eu sou uma professora porque eu gosto de passar o que eu aprendo, ensinar e Compartilhar inspirar as conhecimento, pessoas e inspirar. a abertura de portas dos alunos, né, com todas as oportunidades. Então, ali virou uma chave, né? Mas também nunca esperei isso. Então eu lutei quando eu queria, né? Não queria ser nadador e fui e tive que desistir, porque tinha um outro momento de transição de carreira, no momento de profissional de educação física eu fiquei meio perdida porque ainda não era os 100%, não tinha aquela, Uhum. não me completava. E aí eu me achei como executiva, né, de gestão. E aí eu fui abrindo as minhas empresas e tal. E quando eu menos esperava, o que eu menos achava que pudesse imaginar de fazer sentido como um complemento, eu virei professora da UERJ.
E é uma coisa que te faz muito feliz hoje, Muito te feliz completa. e uma porta que me abre para outras universidades do mundo. Hoje a gente é uma referência, né, de dar aula em vários idiomas e receber professores do mundo inteiro, levar os alunos para outros países com bootcamp de inovação. Então, eu não sabia, mas o esporte tinha várias facetas, né? Tinha várias facetas que eu acho que, como profissional, eu estou em busca de mais, sabe? Eu nunca paro, né? A veia da inovação, ela te conecta com oportunidades e com pessoas, né? E com Sim. situações. Então, eu acho que essa é a trajetória, né? Muito bacana, é. Quando você fala, me vem aquela mente, aquela expressão, né, do jogo infinito. É um jogo que nunca acaba, né? Porque quando a gente vê um jogo na televisão, um jogo ali de futebol dura 90, 100 minutos, ou o set do tênis, ou do vôlei, enfim. Mas para a gente que é movido por essa paixão dessa indústria e está cada vez mais descobrindo coisas novas, tem realmente essa busca implacável pelo novo. O que que a gente pode fazer de diferente, né? A gente está passando por um momento que a indústria também está se transformando muito com a internet, com novos elementos jurídicos, né? No exemplo até dentro das SAFs no futebol, mas obviamente também o esporte olímpico também, que daqui a pouco teremos aí Olimpíadas de Esportes, que eu acho que você pode até falar mais à frente um pouco sobre isso. Eu acho que o esporte olímpico ele é muito rico em histórias de vida, mas eu queria que você contasse um pouco, ô Bianca, sobre como é que foi essa relação com o professor Lamartine da Costa, ele que é uma referência em estudos, e como é que você passou a participar desse núcleo lá na UERJ, não é isso? Quais são os objetivos desse núcleo? Como é que funciona esse ecossistema de inovação ali da UERJ? Isso é uma pergunta maravilhosa, né? Eu acho que eu devo isso à sociedade, né? O que ele investiu na minha vida, de ver dentro de mim o que Aham. eu não conseguia ver, né? Hoje eu faço isso com os meus alunos, né? Uhum. Muitos deles chegam com uma visão pequena e há uma dilatação, essa é a Uhum. visão, né? E aí, uma coisa que foi muito incrível é que eu sempre achei que eu fosse ser professora na área de educação física, né? Uhum. Só que na UERJ, a inovação, ela não é na educação física, ela é em Computer Science, é no Instituto de Matemática e Estatística. Então, eu fiquei Uhum. 4 anos tentando passar para a inovação. Fiz concurso para educação física em diversas universidades, inclusive, mas nunca foi isso. Por isso que eu nunca passei, Aham. né? Fiquei em segundo lugar lá e tal, mas e eu passei no concurso de inovação, o que confirma que né, Deus ele sabe de todas as coisas. Então eu passei por um concurso onde eu posso falar com a universidade inteira, porque todos da universidade passam pela aula de inovação. Uns são Uhum. obrigatórios, para alguns são obrigatórios, outros são eletivos. E a gente recebe pessoas do mundo inteiro, né? Isso conecta a gente, porque dentro da mesma sala a gente tem alunos de diversas disciplinas. Então isso é Sim. muito rico. E a gente tem essa característica, né? Eu sou coordenadora de um laboratório hoje da UERJ, que se chama de Avaliação, Tecnologia Social e Inovação. Então, Uhum. o objetivo é acelerar os nossos alunos, conectar com o mercado, fazer com que eles entendam quem são eles, a empresa, virar empresa, incubar na universidade ou em Uhum. qualquer lugar do mundo, e aí eu faço essa conexão mundial para que eles tenham essas pontes. Ó. Né? Então, eu acho que esse é o meu dever como professora, né? Uhum. Conectar e criar essas pontes para que esses alunos tenham oportunidades, assim como eu tive. Eu Uhum. estudei na Grécia, depois fui para a Alemanha, então, assim, isso me abriu um portal. Então, eu considero isso muito importante na visão deles, né? E eles sempre são muito, às vezes, abertos para isso, né? Mas não sabem o caminho. Então, ali a gente ensina o caminho, né? Aham. E, e nesse processo se fala muito ali dentro desse laboratório de tecnologia, de inovação. Como é que é esse passo a passo, esse processo e essas. Quando você fala disso, né, me brilha muito os olhos, porque assim, eu acho muito legal quando você senta na cadeira com pessoas das mais diversas áreas. Eu acho que assim, a diversidade é tudo, Sim, a diversidade seja de gênero, de raça, de tudo, mas a diversidade de influência de pessoas que vêm
Um é da área de físico, o outro é da área de educação física, o outro é de Letras, finanças, ciências letras, contábeis, ciências, e ali acho que computação, imagino que deve ser muito rica essa experiência. Como é que sim. é o processo é, de, de conseguir reunir todas essas cabeças ali? São reuniões semanais, vocês têm já um calendário? Como é que funciona internamente todo esse O processo? que acontece é que a gente trabalha muito integrado com a graduação e o mestrado, né? Eu dou aula também na pós-graduação, lá na educação física, então sempre me conecto com a educação física, né? Recebendo alunos de mestrado e doutorado, e que muitas vezes eu mixo na mesma sala eles todos, graduação, mestrado, doutorado, que é uma grande riqueza, Uhum. né? Eles desenvolvem projetos e esses projetos eles são acelerados pelo laboratório. E aí sempre a gente conecta eles com grandes oportunidades, né, para gerarem soluções para a sociedade. Então, seja, por exemplo, um hackathon que a gente vai desenvolver inovações para a Rocinha. Porque aí a Rocinha tem vários desafios lá, seja de saneamento, lixo, tecnológica ou de endereço, essas coisas. E a gente cria hackathons, né? Não só com a universidade, mas várias universidades já fizemos isso. O iMuseu foi provocado através de um hackathon que a gente fez, né? Então eu acho que eu meio que crio uma linha da experiência que eu tive com o iMuseu, né? O iMuseu do Uhum. Esporte, ele nasceu de um projeto de doutorado meu, que eu incubei na universidade, e depois eu tive a graduação da empresa, né? E hoje ele virou um projeto de extensão meu no laboratório por eu ser professora. E ali eu dou bolsas de iniciação científica para os alunos e eles trabalham nesse projeto de extensão que tem o objetivo de conectar a universidade à sociedade, Perfeito. né? Então, nunca para. Nunca para. Eu nunca Cada vez. imaginei, quando eu lancei o museu em 2017, 2018, né, que foi lançado em 2020 no auge da pandemia, que em 2023 a gente pudesse ser uma coisa que a gente é hoje, né? Ou seja, projeto de extensão, conectando a universidade. Então, eu vejo que esse modelo que a gente institui aqui no Brasil é um modelo que já existe na União Europeia, América do Norte, América do Sul, isso já é, né? Você conectar a universidade com a iniciativa privada e o governo para gerar oportunidades, né? Junto com a sociedade e os investidores, né? De risco, etc. Então, MIT já tem vários modelos em relação sobre isso. A gente segue políticas do MIT. Tive oportunidade de visitar alguns lugares, né, que são excelências na área de inovação, lá, labs em Toronto, Uhum. Vale do Silício, enfim. Paris mesmo, agora nas Olimpíadas, a gente teve um movimento de conectar com algumas iniciativas de Aqui, ó. inovação. Coloquei É, especialmente podia ter inspirando. trazido o mascotinho, podia ter trazido, mas todos eles estão na carreta agora. A Pois carreta está é, rodando e eu sim, posso trazer para você, falando em carreta, do sim. Museu do Esporte. Para quem não conhece, o Museu do Esporte é uma plataforma de criação de museus virtuais. A gente tem mais de 50 museus virtuais hoje no www.emuseudoesporte.com.br. Todos eles são acessíveis. A gente registra e preserva a memória do esporte nacional e internacional, né? Divulgando o que o Brasil tem para o mundo e trazendo o que o mundo tem para o Brasil. E a gente tem uma carreta que traduz esses conteúdos tecnologicamente, né, com simuladores, realidade aumentada, virtual, inteligência artificial, que agora a carreta ela está toda decorada com Jogos Olímpicos, com atletas, medalhistas, você tira foto, você cria seu avatar, enfim. E de primeira mão a gente pode divulgar que no dia 14 de novembro a gente vai estar com a carreta no G20 Social, que é o maior evento mundial onde conecta 20 países. O Brasil está sendo a sede dessa edição, né, 2024. Então, receberemos 19 delegações de 19 outros países. O foco é sustentabilidade. E por conta do museu trabalhar com 12 das 17 ODSs, das 4 ODS de sustentabilidade a gente entrega, convidaram a gente para participar. Então, dia 14 vai ser o lançamento no Pier Mauá, né, entre os armazéns 1 e 2. A gente vai estar com a carreta lá e a gente fecha essa temporada no G20 Social. Então, convidar vocês de primeira mão Olha aqui no aí, Sport Thinking que espetáculo. para estarem lá. A gente vai estar aberto a Secretaria de Educação mobilizando as crianças, meio ambiente, porque a gente tem uma cartilha, né, educativa que ensina a fazer material esportivo de material reciclado. E o G20, o guarda-chuva dele é o pilar de sustentabilidade da ONU, né? Então a gente vai fazer um grande trabalho ambiental, educacional, né, esportivo e com meio ambiente. São as 3 grandes secretarias no G20. Olha que
honra a gente estar recebendo essa notícia aqui, passando para vocês em primeira mão aqui no Sport Thinking. E, Bianca, conta um pouco desses bastidores. Parabéns por mais essa. O Rio de Janeiro sendo host, né, do G20, já é um orgulho grande para nós, né, que somos aqui do Rio de Janeiro, e tá tendo aqui a nossa convidada, a Bianca Gama, que vai apresentar o E-Museu. Parabéns aí por mais esse passo dado pelo museu. Mas conta um pouco mais desses bastidores do E-Museu. Como é que ele foi idealizado? Você falou que passou ali pelo laboratório. E como é que foi esse pontapé inicial? O que mudou daquela versão que eu, inclusive, conheci lá atrás, em 2020, 2021, naquelas nossas primeiras conversas? E como é que ele está hoje? Quais são os projetos de futuro? Porque, como você falou há pouco, né? A cada ano tem um desdobramento, tem uma evolução, e a tecnologia nos proporciona isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar no bom sentido a tecnologia, né? Essa ferramenta maravilhosa que a gente tem na nossa mão, que é a internet, a tecnologia. Conta pra gente um pouco dessa timeline do museu. Sim. Na verdade, tudo começou quando eu estava fazendo doutorado, eu estava morando em Munique, e aí eu visitei vários museus olímpicos, né, na Europa, e ali caiu a minha ficha. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, por que não criarmos um museu onde todo mundo vai ser protagonista? Não é um museu do ou da de uma instituição, mas todos do Brasil. E isso era um grande desafio. Na época, em 2017, isso foi um grande boom, né? A gente mobilizou vários entes, forças armadas, ministérios, ia ser dentro de um equipamento, dentro de um parque olímpico, né? Tivemos várias reuniões na época com a entidade local. Só que depois, e aí você falou, o que mudou, né? Muda constantemente, porque o momento que você tem o download e vê a necessidade, nem sempre vai ser daquela forma a melhor forma de atender. Uhum. E ali ia ser mais um museu físico, diante de tantos outros que precisava receber as pessoas, né? E a gente falou, não, então vamos fazer uma forma, né? Às vezes uma dificuldade financeira direciona também para uma solução direta, rápida, vamos fazer virtual, e foi o momento da pandemia. Quando a gente lançou em 2020, todo mundo perguntava, mas como é que você tirou do bolso 3 meses, cara? A gente lançamos 3 meses depois da pandemia. Eu falei, não, isso já está sendo gerado desde 2017. Né? A gente foi ajustando a rota, né? Sim. Através da lei de incentivo, entendendo como é que ia ser, ainda incubada na universidade, entendendo os modelos de relação com os parceiros. A gente lançou o piloto ainda com os alunos da universidade, né? Envolvendo a CBB, que é a basquete, que foi a primeira incrível que a gente teve. E aí depois isso foi ganhando um corpo. E aí depois da pandemia, que já tinha no projeto, mas não era possível por causa da pandemia, veio a carreta. Então eu acho que o mais importante não é o teu produto, né? O quanto ele se conecta às necessidades daquelas pessoas é o mais importante. O quanto aquilo vai fazer sentido para o todo. Então, você é uma parte de algo maior. Então, você entender o todo e o algo maior é que isso te conecta. E ali a gente entendeu, beleza, mas além do virtual, como é que a gente se conecta com as pessoas? Então, vamos até as pessoas. E aí a gente lançou a carreta e a gente hoje tem 30 cidades, né? Já passamos por 30 cidades. E aí depois uma versão 3.0, né? Como é que as pessoas pedindo a carreta e a gente, caramba, como é que a gente leva em tempo real em vários lugares ao mesmo tempo, né? 5.562 municípios. Como é que a gente faz só no Brasil isso? Sim. E a gente lançou a carreta online, que aí veio uma versão de você experimentar as mesmas atividades da carreta de uma forma remota, onde você pode fazer isso em qualquer lugar do planeta. Então, assim, a gente está se redescobrindo, mas eu acho que a cereja do bolo é como isso é adequado a cada perfil. Então, por exemplo, na minha veia acadêmica, como professora, eu conecto com os meus alunos. Os meus alunos vão estar no G20. Eles vão estar vivendo tudo na isso. face na comissão de frente, né? Como horas complementares. E aí a gente conecta isso com as universidades por onde a carreta passa. Os monitores que a gente treina das cidades e contrata são alunos de educação física das escolas, das universidades. Ali é o meu movimento de disseminar a semente da propriedade intelectual. O meu pós-doc em propriedade intelectual foi uma conexão com o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
E eles usaram o case museu para entender como a gente protegeu as marcas, protegeu os softwares, protegeu tudo para escalar, né? Então, a propriedade intelectual é uma base muito fundamentada para quem quer inovar. E a gente fez isso com o Arquibolso, né? E eles usaram a gente, e eu gerei um projeto de pós-doc em relação a isso. E hoje o INPI faz parte dessa rede de parcerias para que a gente ensine os alunos das universidades a importância da propriedade intelectual para que eles possam ser empreendedores nos seus projetos. Sim, registrem suas marcas e... Professores das escolas, monitores vindos, alunos de universidades. Então, existe uma conexão com a razão de ser, né? Não só para o nosso projeto, mas olha, a gente está aprendendo, e o que a gente está aprendendo, a gente quer passar para você fazer também, muito melhor, né? Então, eu acho que esse é o legado, né? De você estar sempre querendo mais, porém entendendo como aquilo se conecta com cada público por onde você passa, sabe? A gente tem um outro projeto que a gente lançou, que foi o E-Museu da Cultura, justamente porque o E-Museu do Esporte não abarcava as necessidades. Então as pessoas vinham perguntar para a gente, poxa, mas o palco itinerante, com circo, com teatro, com música. E era tão óbvio que a gente tinha que expandir para isso, porque a gente à noite botava, né, a carreta virava um cinema. Então, peraí, então a gente lançou o E-Museu da Cultura. E cultura e esporte estão super conectados. Não tenha dúvida, né? Mas é aquilo que a gente vai desdobrando a partir do que você já tem. Então, eu acho que quando você está aberto também a sempre estar inovando, né? É o que você falou, não tem fim. E você tem que estar aberto a se adaptar às oportunidades do momento e surfar na onda do momento, né? E conectar, às vezes, é muito mais importante do que você lançar uma coisa nova. Às vezes já está pronto, você conecta as pontas e que não se falavam, não vi. Então, eu acho que o inovador é aquele cara que tem o olho da oportunidade e fala, mas por que isso nunca... Né? Vamos juntar isso com isso? Ou seja, nem sempre você lança um produto novo, ou um serviço, ou cria um processo. Às vezes você junta as pontas. Exatamente, você pega já algo existente, o que precisa de melhorias e precisa de adaptações para um mundo novo, né? Até mesmo os esportes cada vez mais estão mudando, né? A gente fala também de uma nova era, né, de esportes. Você está muito conectada nesse mundo. Como é que você vê, você como que está nesse meio junto, né, com o professor Lamartine, dentro dos estudos olímpicos, como é que ele e você encaram essa nova jornada, esse rejuvenescimento da marca olímpica, né? Sim. Porque eu acho que hoje em dia a garotada está toda digitalizada e nem todo mundo tem a paciência de assistir a tantas horas de jogo, enfim, às vezes o jogo de tênis leva 3 horas e meia, e enfim. Como é que vocês estão vendo esse futuro dentro do ecossistema olímpico com os esportes, Bianca? Assim, a gente tem uma diretriz muito coerente do Comitê Olímpico Internacional, né? Eu coordeno o laboratório, o grupo de estudos olímpicos do Rio de Janeiro, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é ligado ao Olympic Study Center do COI. Então, a gente tem algumas diretrizes, né? E o COI tem investido muito nisso, né? Como piloto e investido em entendimento de como ele participa desse movimento que não tem mais volta. Não existe como voltar e não existe como perder essa oportunidade, né? Então, assim, grandes marcas, né? Eu estava em Paris, eu estava entendendo como as grandes marcas, a Louis Vuitton, por exemplo, é a maior patrocinadora de jogos eletrônicos. Sim. Louis Vuitton, que tem na Champs-Élysées uma loja enorme, uma marca direcionada para um público, e ela está ganhando muito mais dinheiro vendendo roupas para avatares desses jogos. Então, estamos falando de um modelo de inovação híbrido, né? Ou seja, quem é Louis Vuitton? Louis Vuitton está dentro desses jogos vendendo roupa, porque quando você compra uma roupa Louis Vuitton, você ganha poderes. E esses poderes são poderes que vão levar você para ganhar uma partida. Então, eu creio que se a Louis Vuitton está lá, né, não tem como, né, não ver isso como um grande leque de oportunidade para patrocínio,
Sem né? dúvida. Para a gestão de patrocínio, grandes marcas estão mudando a perspectiva de estratégia de comunicação com os seus clientes, que mudou o público-alvo, que era um público que não consumiria, porque é um jovem que está lá, muitas vezes criança, então não vai comprar na Champs-Élysées, né? Mas ela está consumindo de uma forma escalável. Então, a tecnologia, ela te proporciona isso, escalar. E tá nesses ambientes que já tem essa massa, essa comunidade estabelecida, é um movimento mais fácil. Já existe essa comuna estabelecida, então não tem como retroceder. Não tem como ir, criar um paralelismo. Você tem que estar lá dentro, as coisas estão acontecendo ali, né? Sem O dúvida. metaverso e tal, mas o esporte eletrônico, que a gente agora vai ter uma edição só deles, né? É um ambiente de grande oportunidade. Mas não só o esporte eletrônico, né? Como a inteligência artificial facilita, até mesmo os acadêmicos. A gente acabou de lançar um livro que foi bem disruptivo em Paris, do professor Lamartine comigo e com outros autores, que a gente usou o chat GPT para incluir, né, informações e conteúdos e depois trazer do ChatGPT uma gama de informações atreladas àquilo e nós passamos a sermos revisores e editores e não mais autores. Sim. Então, há uma mudança muito grande no perspectiva acadêmica, de gestão de projetos, de captação de recursos, de possibilidades e que o esporte é a grande catalisadora dessa ferramenta. Sem dúvida. Até para trazer novas marcas para esse ecossistema, como você está dando um exemplo maravilhoso, como a Louis Vuitton, né, dentro dos Jogos Olímpicos e, enfim, que tudo isso só está trazendo benefícios para toda a comunidade do esporte. E a gente tem muito ainda a inovar e eu estou muito contente de estar aqui nesse momento histórico aqui, já começando essa nova era do esporte com uma notícia tão importante aqui para a nossa cidade, para o nosso ecossistema do empreendedorismo esportivo, do Museu Nacional do Esporte no G20, no Rio de Janeiro, na nossa cidade. Estou muito orgulhoso de estar dando aqui essa notícia em primeira mão, contando a tua trajetória de vida, de como se transformou, e cara, todos nós passamos por transformações todos os dias, né? E realmente a gente tem um conteúdo e dentro da nossa cidade, a própria UERJ, né, com tanto conhecimento, tantos jovens empreendedores trazendo soluções interessantes aí para o nosso mundo, para o nosso dia a dia, soluções disruptivas para a saúde, para o entretenimento, e, enfim, é muito legal saber que você é aí a mola propulsora de tudo isso. A gente está conversando aqui em primeira mão. Quero agradecer demais esse nosso rico bate-papo. A gente gostaria de ficar, inclusive, algumas horas trocando ideias e, enfim, falando sobre as mais diversas iniciativas. E quero te deixar à vontade até, Bianca, para você falar sobre aí o E-Museu, né? Como é que as empresas estão investindo no E-Museu e um pouco do teu trabalho, do teu dia a dia, da tua consultoria, como é que vocês estão aí posicionados? Tem captado os recursos para o E-Museu e os projetos? Como é que isso funciona? Se você puder concluir dessa forma, acho que seria maravilhoso, porque as pessoas, né, nossos ouvintes, nossos espectadores aí no YouTube, nas mais diversas plataformas, devem estar curiosos de como é que essa máquina toda funciona no final do dia, né? Porque tem lei de incentivo, tem verba direta, enfim, tem uma série de formas de se investir em patrocínio, que eu sou, inclusive, também especialista no tema. Quero te deixar à vontade para você concluir e falar sobre esse momento aí que vocês estão vivendo, especialmente com esse projeto que você é a idealizadora do E-Museu. Legal. Eu acho que captação de recursos é intrínseco a todos nós, né? A gente não vive sem. Recursos financeiros, recursos de parcerias, humanos, né? Enfim, a gente trabalha com a lei de incentivo, oportuniza
que confederações, entidades esportivas se beneficiem da nossa lei quando eles têm patrocínios, ou quando a gente leva os próprios patrocínios para eles, né? Eles entram como os curadores, os colecionadores, e a gente leva os patrocínios para fazer essa hélice tríplice funcionar. Sempre com a universidade, né? Então a gente tem um corpo de doutores, de mestres e acadêmicos para gerar essas cartilhas, né? Onde a gente tem um pilar educacional muito grande, então a gente conecta a universidade, né, para gerar as cartilhas do museu educacional. E a gente não só tem a lei de incentivo, mas incentivo direto, editais internacionais do exterior, né, se complementam a essa verba. Então, eu sou uma buscadora de oportunidades de incentivos, né, não só nacionais, mas internacionais, essas pontes de conexões, né, onde a gente não conhece essas fontes de financiamento. Então, a gente virou especialista nisso, né, há uma dor de várias entidades esportivas, então eu virei consultora dessas entidades para entender como trazer inovação para elas, como trazer captação de recursos. Então, essa área é uma área que eu gosto muito de viabilizar através da captação. Perfeito. E também de outras agências e fomentos nacionais, né? A gente realiza eventos acadêmicos que traz o mundo inteiro para cá, através de outras agências financiadoras. Então, é um mar de oportunidades. Então, eu acho que, para finalizar, eu queria te agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, dizer que a gente está disponível, né? Tem um site lá, biancagamapena.com, que tem o meu profile, né, onde tem lá as minhas expertises, o como eu posso ajudar, de alguma forma direta ou indireta, academicamente, como gestora, captadora de recursos. Então, o meu legado é fazer com que as coisas aconteçam, né, da melhor forma possível, com o melhor custo-benefício e com maior impacto em número de pessoas e de qualidade. Então, se eu estiver fazendo isso, estou cumprindo o meu propósito. Acho que você respondeu a pergunta que eu sempre faço, né? E venho fazendo desde 2022, nos nossos episódios aqui no Sports Thinking. Qual é o sonho grande do nosso convidado, da nossa convidada? Então, acho que você já falou aí espontaneamente, eu acho que É essa isso. conexão aqui é muito valiosa para que a gente possa estar fazendo a comunidade conversar e inovar. Então, esse é muito do nosso propósito do Sports Thinking. Acho que, quando eu idealizei aqui essa nova temporada, não tinha pessoa melhor para dar esse pontapé inicial pela conexão de tanta inovação que você trouxe aqui, dessa sua trajetória de vida, trajetória profissional e tantos projetos da magnitude que você trouxe. Então, mais uma vez, quero agradecer você, Bianca Gama, ao staff, João, pessoal aqui do Estúdio Leads, também recebendo aqui você nesse pontapé inicial. Agradecer a você que está aí nos assistindo, compartilha esse conteúdo, comenta, fala com a gente de que forma que você pode contribuir, dar também sugestões de pautas. A gente quer interagir com vocês, com os stakeholders da indústria, para que a gente possa fazer dela cada vez mais profissional. Bianca, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Até a próxima.